Bueno, Maloca es un museo de ciencias que está ubicado en Bogotá, Colombia. Ya tiene 27 años de funcionamiento. Una de las principales intereses del museo es lograr conectarse de manera directa con su contexto y entender cuál es la utilidad y el sentido que pueden tener la ciencia y la tecnología para las personas. En ese sentido, cuando decidimos hacer la exposición de la ciencia del amor y del perdón, la exposición abrió en 2019 y empezamos a trabajarla o tomamos la decisión cerca de 2017. Estaba muy reciente la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en Colombia, que fue un proceso muy importante porque permitió desmovilizar a la principal guerrilla y estaba iniciando algo que se conoce como el posconflicto, un proceso que no solamente tiene una escala, digamos, macro o política, sino que tiene que ver también con las personas a nivel individual y que es un proceso que sin duda es necesario porque el ejercicio de sanación se da en diferentes escalas, también en el entorno familiar y en una ciudad como Bogotá, que es la capital del país y la ciudad más grande. También es fundamental movilizar este tipo de procesos y es en este contexto que se decide desarrollar esta exposición que se llama La ciencia del amor y del perdón, que es una exposición en donde nos preguntamos cómo lograr conversar o movilizar conversaciones entre las personas en relación a la gestión de las emociones, a entender cómo suceden los procesos de perdón y cómo los ha entendido la ciencia. Así que la exposición desarrolla unos contenidos que están basados en las neurociencias, en una línea de psicología que se llama la psicología positiva, que ha venido estudiando estos procesos. A partir de allí desarrollamos la exposición, la pusimos en escena, pues ha sido un proceso muy importante y muy valioso para Maloca. Bom, nesse estudo, a gente investigou a experiência de grupos familiares em visitação à exposição Ciência pelo Amor e pelo Perdão. A gente buscou identificar e analisar as interações e conversas mais importantes entre crianças, visitantes adultos, educadores e a exposição. A coleta de dados ela foi no dia 15 de dezembro de 2022. Então, nessa ocasião, alguns pesquisadores abordavam grupos de 2 a 5 pessoas que tivessem pelo menos uma criança na faixa etária de 6 a 12 anos e um adulto com relação de cuidado e responsabilidade por ela. A gente explicava a metodologia, os objetivos da pesquisa, e aí depois de serem feitos todos os procedimentos éticos, com o aceite do grupo, a gente colocava uma câmera GoPro na cabeça ou no peito da criança. Com essa câmera filmando a visita, as famílias faziam a visitação normalmente, sem nenhuma interferência por parte dos pesquisadores. E aí, posteriormente, esses vídeos foram analisados com o uso do programa Deluse. A gente abordou 13 grupos, houve 3 recusas, então no total a gente teve aí um universo de 10 famílias. As visitas elas ocorreram de forma livre, mas todas elas contaram em algum momento com a presença de educadores na instituição, que estavam ali disponíveis no espaço da exposição. Bem, quais foram os nossos resultados, né? A gente identificou um alto índice de interações longas, principalmente entre os visitantes, mas também entre eles e os educadores. Então, isso aponta para a gente que a visita ela foi um momento de lazer, interação e aprendizado colaborativo em família. Predominaram conversas sobre o tema da exposição, entremeadas por interações contemplativas, atividades interativas e leituras breves. Os familiares adultos, eles se mostraram importantes mediadores entre as crianças e a exposição, fazendo perguntas, fornecendo explicações, tirando dúvidas, sugerindo ações, contribuindo ali para a superação de alguma dificuldade quando ela acontecia e estimulando uma interação mais aprofundada. Quando necessário, eles recorriam aos textos de exposição de forma breve, por meio de leituras parciais, para encontrar ali alguma informação ou buscar sanar alguma dúvida que tenha surgido ali no âmbito da interação da família. Isso acontecia principalmente quando os educadores não estavam presentes, né? Porque quando os educadores estavam, eles mesmos eram acionados para tirar essas dúvidas. E aí, por falar nos educadores, né, eles também tiveram um papel importante. Eles atuaram como comunicadores da proposta expográfica, estimulando a reflexão sobre as emoções, introduzindo conhecimentos novos e promovendo diálogos e aprendizados sobre ciências.
E aí, mais um dado da pesquisa que chamou muito a nossa atenção é que as atividades interativas elas ocorreram mais vezes junto com conversas sobre o tema da exposição do que com conversas sobre o funcionamento dos aparatos interativos. Esse dado chamou bastante a nossa atenção porque, normalmente, em exposições interativas, como é o caso dessa, a gente vê que durante o manuseio do aparato é mais comum conversar sobre o funcionamento dele do que propriamente sobre o tema da exposição ou sobre algum conteúdo científico. Então, essa diferença, né, essa especificidade, indicou para a gente que a exposição, no modo como ela foi pensada e elaborada, ela foi capaz de estimular a reflexão, ou seja, para além de uma atividade física, que também ocorreu, também foi possível identificar uma interatividade mental. Os visitantes, eles, por meio das conversas e dos aparatos, eles refletiram sobre o conteúdo da exposição. E isso com a ajuda também, com o apoio importante, né, tanto dos educadores como dos familiares adultos. Várias das atividades propostas por essa exposição, elas tinham um caráter no qual os visitantes precisavam refletir sobre as emoções, as suas emoções, para então tomar uma decisão sobre o que realizar no aparato. Então a gente acredita que esse é um fator aí importante para a exposição conseguir alcançar esse objetivo da interatividade mental.